Boa tarde. Hoje é 16 de dezembro de 2023. Esse é o último psicodrama público de São Paulo online deste ano. Dia 20 de janeiro, a gente volta. Essa vai ser uma entrevista sobre a direção da Janine Goldfeld com o tema A Faxina. E nessa entrevista nós vamos perguntar para algumas participantes que estão aqui presentes o que elas podem contar de mais interessante que elas abstraíram de toda essa sessão de psicodrama de hoje, ou observação que elas acharem mais interessante contar para nós. Aí eu vou chamando uma por uma, mais ou menos, se alguém quiser passar a vez, tudo bem, mas eu vou chamando, porque assim cada uma vai falando um pouco. Lembrando que nós fazemos uma entrevista de 15 minutos, 20 no máximo, tá bom? Porque isso dá um pouquinho de tempo para cada um de nós. Então, aleatoriamente, eu vou convidar para falar a Mônica. Mônica, o que você pode dizer para nós? Eu acho que é o terceiro psicodrama que eu participo. Janine que me convidou para todos. E eu acho que nesse me senti mais, vamos dizer assim, livre e talvez até sem muita autocrítica. E eu achei o tema bem legal, que eu acho que é um tema que tem tudo a ver com o momento de final de ano, dessa faxina interna, externa. Eu achei que foi bem interessante o trabalho, gostei bastante. E assim, eu sinto que eu estou mais leve depois que terminou. Acho que teve um resultado legal nesse sentido, né? Que eu botei para fora e extravasei de alguma forma toda essa necessidade de fazer essa limpeza interna, principalmente. Mas eu achei bem bacana assistir os outros, cada um tem um olhar diferente, né? O próprio grupo que a gente participou também foi bem legal, a gente teve uma troca, um respeito, foi bem legal. Eu gostei bastante. E agradeço, de ter participado. Muito obrigada, Mônica. Nada. Eu vou pedir agora para a Isabel expressar um pouquinho que ela achou que ela achou de mais interessante. Bom, eu nunca havia participado de um psicodrama público, porque todas as vezes que você me convida eu tenho compromissos. Eu tenho bastante dificuldade com uma expressão mais livre, mais criativa, vamos dizer assim, né? E eu me percebi, a princípio, um tanto apreensiva, se eu seria capaz de trazer algo que, apesar de livre, estivesse contando a respeito do que eu estava sentindo. Então, eu achei muito interessante que os grupos, apesar de terem assuntos um tanto diferentes, todos estavam ligados e todos se complementavam. Então, eu gostei muito, agradeço muito seu convite, sempre que eu puder vou vir participar, mas achei muito interessante, é uma forma assim de uma terapia em grupo e que funciona, né? Senti que saí mais leve, mais esperançosa de fazer continuar nessa faxina que às vezes exige bastante, especialmente quando a gente quer olhar para alguma coisa que está incomodando e que somente eu comigo mesma posso resolver. Então, muito obrigada, é isso. Muito obrigada, Isabel, pela sua fala. E realmente ela salientou uma coisa que eu também observo muito, que mesmo sendo online, o psicodrama tem esse poder de formar o grupo e de ter uma identidade entre todos os pequenos grupos, quando tem pequenos grupos, né? E tudo ficar interligado, assim. Então, o poder do psicodrama mesmo, do teatro espontâneo. Vamos ouvir um pouquinho da Neide. O que a Neide vai contar para nós? Sim, assim, o tema bastante adequado, né, para essa época, né, que a gente mesmo assim imageticamente passa, acho que ficam coisas e viram
coisas novas. Então, me levou para essas reflexões, né, sobre o que eu gostaria que ficasse, da forma que ficasse, e abrindo possibilidades para coisas novas, maneiras, né, novas ou diferentes de ações renovadas, né, para o próximo ano. Então, e essas reflexões, eu sinto que ainda elas estão ecoando, e eu acredito que vão continuar. Então, acho que foi um movimento interno bem bacana, bem importante, nesse nosso encontro. Obrigada. Muito obrigada, Neide. Também esse ponto que você ressaltou é uma das características do psicodrama que fica ressoando depois, né? E dias depois a gente tem aquela coisa, aquela expressão antiga de cair as fichas, né? Não existem mais fichas nem telefones públicos, eu acho. Enfim, muito obrigada, Ney. E a Maristela? Maristela, conta para nós um aspecto que você achou importante. É, então, boa tarde já, né? Para mim, assim, não é a primeira vez que eu participo do psicodrama, né? Não é a primeira vez também que eu participo do psicodrama com a Janine. É sempre muito inovador, né? Eu acho que é, o mais interessante é que a cada vez é uma inovação, é assim. É, a gente está vivendo, né, e a gente pôde dizer, e eu vi isso, né, durante o psicodrama, de que a gente está vivendo um momento, né, mundial até, onde a gente, embora fale o tempo todo de diversidade e de multiplicidade e de pluralidade, o que a gente vive no cotidiano é um certo nos padronizar e a gente vai ficando meio preso, né? Como a gente viu lá da janela que não abre, né? Que está emperrada, né? E para mim isso tem sido assim participar do psicodrama e trazer esse frescor, eu acho que é um frescor, assim, né? E achei o tema, né, a faxina, nossa, super atual, tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, porque, para além disso que eu estou falando aqui, dessa coisa ambígua, né? Que ao mesmo tempo se fala tanto e se pauta tanto a pluralidade, a diversidade e tal, mas ao mesmo tempo a gente vê um certo engessar na gente, né? No cotidiano. E aí a faxina e a maneira como o psicodrama foi se desenvolvendo hoje trouxe também olhares que para mim foram muito importantes, assim, porque o grupo pôde, a partir desse tema, trazer focos e visões muito distintas, assim, para a gente poder, inclusive, no nosso discurso e no nosso agir, né, também ser plural, né? Porque entendo que muitas vezes a gente fala, o discurso é esse, mas a gente mesmo não consegue abrir porque a janela está emperrada. Então, assim, foi muito legal assim para mim. E essa coisa da ressonância, né? Isso é algo que eu trago desde o primeiro momento, o primeiro contato que eu tive com o psicodrama, e que foi com a Janine, né? E ela sabe disso, assim, né? Eu acompanho já esse trabalho maravilhoso que a Janine faz já há algum tempo, como trouxe ecos para a minha vida, para a minha existência, assim, de mudanças, assim, que eu fiz na minha vida pessoal, a partir dos ecos do psicodrama, dos trabalhos que você, né, participa, né, dos elementos que você vê ali, a faxina, a janela, né, a faxina suscita tanta coisa, mas a gente ficou ali às voltas com uma janela, né? A janela apareceu em várias cenas, não só no teatro, mas em outras cenas. Então, isso é maravilhoso. É uma oportunidade ímpar sempre, né? Sempre que eu consigo, eu quero participar, eu gosto de participar, porque tem os efeitos, né? Agora eu estou podendo dizer
da lembrança, me suscitou uma cena de quando eu tinha 9 anos, né? Então, a minha cena tinha a ver com isso, né? Então, mas eu sei que por algum tempo ainda vai ficar é, nesse eco e trazendo os efeitos ainda para mim. Isso eu sei já de participar em outros. Muito obrigada. Parabéns. Parabéns para Obrigada, vocês. Marisela. Muito obrigada, viu? Eu não fiz no começo, mas eu vou fazer agora um pequeno resumo de como aconteceram as coisas e depois vocês que estavam com a gente na co-direção e direção completa, tá? Então, esse foi um psicodrama teatro, a partir de um texto que a Janine construiu, foi dirigido pela Janine, e ela teve a participação na trupe da Che e de mim. Nós tivemos ensaios, né, para apresentar uma dramaturgia. Então, no começo, nós apresentamos essa dramaturgia, e depois as pessoas foram para salas simultâneas e ensaiaram uma pequena cena incompleta. E essas cenas, eu vou contar um pouquinho só. Nós tivemos 5 cenas, e foi muito interessante como tinha a ver uma com a outra e como as pessoas olharam diversos aspectos, né? Na primeira, uma pessoa dizia que estava desconfortável, que precisava abrir a janela, e daí tinha que escolher coisas, precisavam sair da zona de conforto, e aí tinham que fazer escolha com lápis, canetas, assim, eles fizeram uma verdadeira dramaturgia, né? Num outro grupo, tinha uns que eram patrões, outros que eram faxineiras. As faxineiras conversavam, os patrões reclamavam, e também foi maravilhoso que chegaram num consenso lá de vai um para a casa do outro para tomar café, muito emocionante também. Um outro grupo tinha as faxineiras que reclamavam da vida e coisa e tal, da faxina física. E aí a última pessoa falou que ia faxinar o que estava dentro da cabeça dela, não a faxina física de fora, mas a de dentro, né? Também foi uau, assim, né? Aí teve uma outra que foi uma cena onírica, assim, que elas falaram que era uma janela-tempo, que voltou para outro tempo da vida e tal, então foi uma coisa fantástica também. Esse foi o realismo fantástico, esse grupo, né? Aí teve outro que fez uma metalinguagem. Nós não queremos sair da sala, não queremos voltar, a gente quer ficar aqui nessa sala e tal. Então foi também inesperado, né? Então a gente teve surpresa, emoção, muitas perspectivas diferentes. Isso aí foi a emoção disso tudo. Mas eu vou deixar vocês completarem agora. Eu vou pedir para a Nicole completar um pouquinho, falar um pouco como foi da parte dela, da perspectiva dela. Bom, acho que eu pude participar um pouco e acompanhar desde assim, da construção e acompanhar aí também o processo da Janine construindo esse trabalho. E, e acho que quando ele acontece de uma maneira assim concisa, né? Tem uma concisão e tem um sumo, né? Que eu acho que era um desejo, né, Janine, que você contava assim da gente poder ficar com aquilo que era mais essencial, sem excesso de palavratório, né? Então, e foi surpreendente, assim, acho que as pessoas também foram sentindo, assim, essa surpresa no modo como o trabalho foi sendo conduzido e o convite, né? E aí eu até comentei lá na sessão que algo me chamou a atenção. Em determinado momento, um participante dizia algumas frases, né? E aí a Janine foi pedindo para enxugar, 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 até que ele diz: eu me sinto vivo. E aí a Janine fala: então agora eu vou pedir para você pegar o seu dedinho. Aí eu já imaginei dedinho da mão, o dedinho do pé direito. Então, assim, foi algo inusitado. Eu não sei de onde você tirou isso, Janine. Depois, se você quiser, você conta ou deixa segredo mesmo,
porque eu acho que foi maravilhoso, assim. Então, acho que eu vinha já mobilizada com esse trabalho nas conversas com a Janine, então eu vinha assim também fazendo uma limpeza, uma faxina, um esfregar do meu próprio corpo, enfim, então era um tema que estava me permeando e que eu gostei muito, então, e que bom que eu pude participar. Eu fiquei num lugar assim, que eu não era uma participante, mas também não era da equipe oficialmente, né? Porque eu estava ali para operar uma música, né? Ajudar um pouco na tecnologia. Mas foi isso. Muito obrigada pela sua participação, nos auxiliando na toda a tecnologia e a organização, e também pela colaboração agora na entrevista. Agora vamos ver o ponto de vista, ou a vista do ponto da Shea, como é que foi. Você não abriu o microfone. Não dá Eu pra... falei que eu adorei a vista do ponto, né? E queria falar que a Nicole está falando assim, a tecnologia, mas é fundamental quando a gente está falando de psicodrama público online. E você deu a segurança para a gente. Então, foi muito legal, muito... Queria agradecer mesmo, sabe? Você está junto com a gente. O que eu gostaria de chamar a atenção foi em relação à dramaturgia, que a Janine fez. É lógico que a gente participou também, mas, assim, o que eu pude ver na sequência das cenas é que a dramaturgia proposta, ela foi abrindo, né? Ela foi abrindo vários caminhos. Cada frase é um caminho diferente. E foi muito legal ver essa ressonância, como diz a Maristela, nos grupos, porque cada grupo foi pegando um pedacinho. E eu achei muito interessante também o usufruir da localização do psicodrama online, sabe? Então, assim, as faxineiras, uma faxineira estava em cima da outra, conversando. Então, a ideia ficava que era um andar e a outra, o outro grupo era no outro andar. Então, isso foi super legal. Não sei se era programado ou não, mas para mim chamou atenção. A outra foi a troca das canetas, que eles fizeram direitinho e trocaram as canetas, né? Enfim, aí o povo da faxina na cabeça, e cada um foi inventando um jeito também. E para mim isso tudo era ligação dessa repercussão da dramaturgia. Então foi muito legal, né? Acho que isso é que foi dando esse fio, né, para poder daí cada um poder dar o seu sentido mesmo, né? Não foi fechando, ele foi abrindo. Que eu achei bem legal. Muito obrigada, Shea. E olha que nós tivemos 29 pessoas, né? E todo mundo que conseguiu participar das cenas, né? Que foram quase todos, praticamente. Todo mundo participou muito bem, e foram todos atores e atrizes fantásticos, né? Mas vamos dar a palavra para a nossa diretora, né? Janine. Tentar falar que eu ainda estou super emocionada com, né, com o que ressoou, porque, na verdade, esse trabalho foi um pouco minha e de nós três, uma pesquisa dessa coisa da linguagem, né? Porque não é só o que a gente fala na vida, é como a gente fala as coisas. E eu estou sentindo aqui, ouvindo vocês, que tem uma união, né? Como lá era grupão, não deu para sentir tanto. Com uma ressonância, aqui mesmo, as pessoas falando, a Maristela falou a palavra, eu queria falar basicamente dessa questão da ressonância, né? A Maristela falou a palavra eco. Ressonância não deixa de ser um eco, né? Você ouve e fica com aquele eco. Será mesmo? Você fica com as suas cenas, abrindo cenas na sua cabeça, como a Isabel falou. Será que a pessoa tem razão? Será que não tem? É um eco. Só que a gente também está vivendo um momento, e acho que por isso, qual foi o meu inconsciente de ter bolado a faxina, né? Uma coisa de muito ruído, né? E o ruído atrapalha, né? Tem muito ruído.
né? As pessoas, ou seja, pela diversidade, mas eu estou falando da linguagem. Para mim, esse psicodrama, particularmente, foi uma pesquisa de linguagem. Como é que, inclusive, a gente discutia e discordava e concordava no grupo sobre isso. Como a dramaturgia poderia ser mais corporal, dançado, de repente ela dança. Né? Ela não pede permissão, ela dança. Né? A vida não pede permissão. Quando vem uma barra pesada, a vida não diz, ó, vou te dar uma barra pesada. A vida entra. Às vezes tem um caminho que você vê, e isso não vai dar certo. Mas muitas vezes a gente está vivendo, e a gente está vivendo isso mundialmente. Crises que não pedem permissão. A pandemia, 20 de março, estourou. A guerra. Então, tem como cada um vai vivendo isso sem muita crise nas crianças, nos adolescentes, né? Então eu tenho uma coisa na alma meio de pesquisar, que não é de agora, né? Então eu fiquei muito interessada nessa coisa, como é que a linguagem, além da multiplicação dramática, que todos os psicodramatistas pesquisam muito isso, como é que através da linguagem e do teatro junto com o psicodrama pode despertar essa ressonância. Então, mesmo aqui, nós, para ser mais cirúrgica, e aqui a gente está falando de uma forma ressoante. Não sei se vocês estão notando. Por exemplo, a Mônica, ela começou e falou alguma coisa agora, lá do psicodrama, na cena da Mônica, ela falava assim, nunca é de fora, é de dentro. Né? Então, olha só, a Mônica combina com a Isabel, que falou, a faxina está na minha cabeça, eu tenho que fazer uma faxina na minha cabeça, é dentro e fora. E aí, olha que legal do psicodrama online, da força online, né? Eu proponho alguma coisa e vocês vão para a sala, que é dentro, para voltar para fora. Então, essa passagem do dentro e do fora, da ressonância, da linguagem como um todo, dos ecos e vários ruídos. E tem um psicanalista que eu queria citar aqui, que é o único psicanalista, na minha opinião, sei lá, que é corporal, porque ele foi médico, ele foi pediatra. É o Winnicott. O Winnicott fala da diferença é o espaço que existe da gente falar e sentir. Tem muita fala que a gente não sente. É essa coisa que eu falei, por isso eu falei na hora. Uma cena incompleta, que não tenha só uma coisa discursiva. Mas a gente tentou, pelo menos, apresentar uma dramaturgia que não fosse só discursiva, que tivesse dança, que tivesse corpo, que tivesse pausa, a gente começa com elas caladas, e que tivesse a importância do objeto. Ou seja, é uma conversa entre o psicodrama e o teatro. O objeto no teatro é muito importante, e na vida também. Então a gente começa com a bacia, a gente se esconde atrás da bacia. E acho que a gente fala, no como se fala, a gente está vivendo um momento muito assim, o que aparece e o que a gente esconde. Sabe? O que a gente deixa aparecer, o que a gente esconde, pode aparecer, não pode aparecer, é melhor eu ficar escondida. Né? São várias vozes. Então eu estou sentindo uma coisa muito legal aqui desse ponto da ressonância, como ele é multiplicador até na entrevista que está sendo gravada. Né? Tem uma união, tem uma... Né? Que é uma coisa que a gente precisa muito na vida, de parceria, de união, mas precisa muito voltar para dentro e para fora, precisa do individual. Por isso eu insisti que a última cena fosse individual, para nesse momento da vida a gente pensar o que a gente quer fascinar na gente. Porque às vezes a gente vai para o grupo, mas a gente não sabe nem da gente. Aí fica difícil. Né? Então, para mim é assim, viva a ressonância. Muito obrigada, Janine. Muito obrigada a todas pela participação na entrevista. Estou sem palavras. Nos vemos de novo dia 20 de janeiro com o próximo psicodrama, tá? Boas festas. Feliz Natal, né? Boas festas. Boa faxina no Ano Novo, né? E assim, muito obrigada por
gente tão bonita está aqui nessa entrevista. Neide, né? Muito obrigada mesmo. Essa faxina na cabeça da Isabel eu não vou esquecer nunca. São Tchau, cenas. gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Boas Boas festas. festas. Feliz Tchau, 24. tchau. Tchau, tchau. Tchau.